Grandes pinturas. Pessoas vão vê-las em bandos, elas atraem multidões, são reproduzidas infinitamente em canecas de café, mousepads, o que mais você quiser. E eu me incluo nisso. Você pode muito bem passar a vida toda frequentando museus com sinceridade, zanzando pelo lugar e apreciando tudo e depois saindo e indo almoçar. Mas, se uma pintura realmente afeta e muda sua maneira de ver, de pensar, de sentir, você não pensa, eu amo essa pintura porque ela é universal. Eu amo essa pintura porque ela fala de toda a humanidade. Não é por isso que alguém ama uma obra de arte. É um sussurro secreto vindo de um beco. Psst, você. Ei, garoto. Sim, você. Um choque individual no coração. Seu sonho, o sonho de Welch, o sonho de Vermeer. Você vê uma pintura, eu vejo outra, o livro de arte é apresentado de outra perspectiva, a mulher comprando cartão na loja de recordações do museu vê algo totalmente diferente. E isso pra não falar das pessoas separadas de nós pelo tempo. 400 anos antes de nós, 400 anos depois de partirmos. Nunca vai afetar ninguém do mesmo jeito, e a maioria das pessoas nem vai afetar da forma profunda. Mas uma pintura realmente grande é fluido bastante para chegar até a mente e o coração por todo tipo de ângulo diferente, de maneiras que são únicas e muito particulares. Sua, foi pintada para você. E não sei, me interrompa se estiver divagando, mas o próprio Welch costumava falar sobre objetos fatídicos. Todo merchan e dono de antiquário você conhece. As peças que aparecem e reaparecem. Talvez para algumas outras pessoas, não o merchan não seria um objeto. Poderia ser uma cidade, uma cor, uma hora do dia. O prego do seu destino está sujeito a travar e enroscar. Você parece meu pai falando. Bem, digamos que de outro modo. Quem foi que disse que a coincidência era a forma de Deus de permanecer anônimo? Agora você realmente parece meu pai falando. Vai saber que os jogadores realmente entendem isso melhor que ninguém? Todas as coisas não merecem uma aposta? Será que o bem não pode chegar às vezes por estranhas portas do fundo? Ai, meu Deus! Eu acho que eu tinha que começar com essa frase, porque eu acho que ela meio que resume toda a minha experiência que foi com esse livro, assim, sabe? Oi, galera, tudo bem com vocês? É a Amy aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Museu Invisível. E hoje nós vamos conversar sobre o Pintacilgo da Dona Tartt. Esse livro que eu já quero, primeiramente, me adiantar e pedir desculpas antecipadas, assim. Se eu surtar nesse vídeo, se eu chorar nesse vídeo... Não vou chorar nesse vídeo. Eu já tive minha humilhação com tipo, uma história de amor. Mas eu comecei esse vídeo com essa frase de um Pintacilgo que ela não dá grandes spoilers, e isso é uma coisa que eu já vou deixar avisado, que esse vídeo vai ser uma resenha primeiramente sem spoilers, eu fiz um roteiro sem spoilers. Se eu sentir que eu precisar conversar de algo de spoilers, eu vou avisar, então vocês podem ir assistindo tranquilo, mas é porque eu tenho outros vídeos planejados a respeito, não só de Pintacilgo, mas usando o Pintacilgo como referência, porque foi essa leitura que me deu ideias pra esses vídeos. E aí eu vou usar exemplos com spoilers pra dissecar a história nesses outros vídeos. Então, se você já leu Pintacilgo e tá curioso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Fica atento, ativa as notificações. Assim você vai saber quando sair esses vídeos. Mas eu comecei esse vídeo com essa frase por causa que eu acho que eu senti isso muito nesse livro e eu percebi isso muito na reação das pessoas a respeito desse livro. Eu achei que esse livro realmente faz a definição de uma obra de arte que vai tocar as pessoas de maneiras diferentes e às vezes algumas pessoas não vão ser nem tocadas por isso, mas esse foi um livro que eu nem tenho palavras, eu não sabia como eu ia. Demorou pra fazer o roteiro desse vídeo. Eu sinto que ainda o meu roteiro não fez muita justiça a esse livro. Falar de tudo que eu senti lá nesse livro, sabe? Mas vai ser um roteiro muito mais técnico. Eu vou falar de coisas muito mais overall do livro do que realmente sentimentos. Eu fiz essa leitura coletiva do Pintacilgo, né, para as Dark Academias da Clave Secreta, que é um grupo de garotas aqui na internet que lê livros do gênero e da estética Dark Academia, sabe? A gente, no grupo, assim, teve muita diferença de opinião a respeito de Pintacilgo. E eu acho que, no final das contas, essa frase de Pintacilgo resume tudo que foi essa experiência. E eu acho que resume tudo que é literatura e todas as outras formas de arte. É claro que aqui a gente tá falando da pintura, né, do livro, que é o tema do livro. Um dos temas do livro, mas aqui o personagem, ele falou que não precisa, inclusive, ser só pinturas, pode ser
qualquer coisa de arte. Então, se você me acompanhou, assim, né, no Twitter, nas redes sociais, esses últimos tempos, assim, você viu que eu fui uma pessoa bem surtada com esse livro e que eu amei esse livro, então já vou adiantar que essa é uma resenha, assim, de eu provavelmente babando em cima do livro. Fez até eu cair da escada esse livro, eu tô na tarde que me fez tombar, né? Oh, não! Eu quero também adiantar que esse aqui foi meu primeiro contato com a Dona Tart. Minhas hypes para outros livros dela estão agora, ó, lá em cima. Muito bem, e o que é o Pintacilgo? O Pintacilgo é uma história originalmente publicada em 2013, quando eu tinha 13 anos, olha só a idade do fio. Escrita pela Dona Tart. Ela ganhou o Pulitzer de melhor ficção em 2014, em abril de 2014. O Pintacilgo é uma história coming of age. Quem não sabe o que é o coming of age? Em português eu acho que tá traduzido como romance de formação. Mas são histórias que vão abordar a vida de um personagem. Então, normalmente são histórias bem character-driven. Vai explorar temas sobre, tipo, você alcançar a maturidade. Exemplos de coming of age nós temos aí Call Me By Your Name, A Fantasia Invisível. Fantasia, a gente tem Nome do Vento, por exemplo. Bem esse estilo, dá pra entender, assim, um pouquinho. É narrado na primeira pessoa, através de cartas que o protagonista, Theo Decker, a gente primeiramente conhece ele em um hotel em Amsterdã, que ele está trancado no hotel e a gente não sabe porquê. Ele tá escrevendo essas cartas pra determinadas pessoas e ele volta lá pra quando ele tem 13 anos, tá com a mãe no Museu Metropolitano de Arte em Nova York, o Met, o famoso Met, quando acontece uma explosão, um atentado terrorista e ele acaba perdendo a mãe. E aí nisso a gente vai acompanhando a vida dele desde que ele tem 13 anos e uma série de coisas, né, começa a acontecer, se desencadear, até o ponto que a gente vai chegar com ele adulto nesse hotel em Amsterdã, que é onde começa a história, que a gente não sabe o que ele tá fazendo lá. Por onde eu começo a falar desse livro? Eu já comecei a surtar. É pouco falar, é muito sentir esse livro pra mim. Eu acho que o melhor jeito de eu começar a falar desse livro é falando da escrita, das coisas técnicas, assim, da escrita, as duas coisas que eu mais adorei, porque eu acho que o grande ouro desse livro é a escrita e como ele foi escrito. A habilidade de storyteller, sabe? De contadora de história da Dona Tart. Então eu vou falar dessas coisas porque eu acho que isso vai acabar desencadeando pros outros temas e os outros tópicos que eu quero abordar ao conversar de O Pintacilgo. Então vamos lá, vamos conversar sobre a escrita dessa mulher e sobre a narrativa desse livro. Pra quem não sabe, existem dois grandes pilares, assim, quando a gente conversa sobre escrita criativa. São as duas coisas que as pessoas estão sempre reforçando pra você colocar nas suas histórias, pra deixar suas histórias, assim, ó, perfeitas, bem esculpidas, bem, tipo, meu Deus, isso aqui vai ser o seu ouro, sabe? Tipo, não sei, eu procurei uma palavra, não consegui pensar em uma. Mas são duas coisas muito bem reforçadas e que, obviamente, eu encontrei aqui em Pintacilgo, então, uau. Eu vou falar das duas mais separadamente, então nós vamos começar com a primeira, que é a grande regra. Isso não é nem, tipo, uma sugestão que vai deixar as coisas melhores, vai deixar sua história melhor. É 100% regra pra você escrever bem, sabe? Todo mundo, se você escrever, vai te dar esse feedback, você já ouviu isso, é pra você pregar na sua cara esse negócio, que é o famoso show, don't tell. Que em português, a gente traduz, a gente não tem muitos termos traduzidos, né, em português. Vamos falar que é mostre, não conte. Inclusive, eu vou deixar linkado aí na descrição um vídeo da Bela do Being Enigma, que ela fala sobre o show, don't tell. Na tradução mesmo, ela fez um VED inteiro sobre termos de escrita criativas traduzidos. Eu acho muito legal o trabalho dela, então vocês vão lá conferir. Vou deixar esse vídeo dela do Mostre, não conte, porque aqui vai ser uma coisa bem mais rápida pra falar. Mas, basicamente, essa regra, ela meio que se explica por si só, né? Mas é sobre você mostrar as coisas ao invés de contar. Aí você me fala, como eu vou mostrar uma coisa se é em formato de literatura? Não é em questão de escrever. Tanto no audiovisual quanto na literatura a gente consegue aplicar a regra do show, don't tell. É muito mais sobre como você vai formular a sua história. Aqui nesse livro, eu acho que a Dona Tart, ela é a encarnação, a personificação desse mantra do mostre e não conte. O livro inteiro é mostrado as coisas ao invés de contadas, por mais que estamos acompanhando um protagonista contando sua história em cartas, ele mostra pra gente as coisas ao invés de contar, sabe? Em momento algum, a Dona Tart escreve sobre se o Theo, o protagonista, ele tá triste, deprimido, ou se ele tá apaixonado, se ele tá sentindo atração, se ele tá assustado. Hora nenhuma ela fala com as palavras
Eu tô triste, eu tô assim, sabe? Gente, se tá pensando que é outro dia, é porque é outro dia. Estava editando o vídeo e aí do nada apareceu que o áudio do meu vídeo cancelou. Não sei, perdi o áudio do vídeo. Mas a gente vai seguir em frente, né? Tô ainda com o roteiro aqui, vamos continuar. Perdão, estou triste, eu estava em A Caráter ontem, apesar de ninguém tá vendo. Eu estava com a minha camisetinha lá do Stranger Things só por causa da adaptação de Pintacilgo. Olha, eu fiz uma viagem muito longa, eu não tinha outra coisa como referência. A última coisa que eu tinha falado era sobre o Mostre e Não Conte, né? Aqui do livro do Pintacilgo. E eu falei sobre como, hora nenhuma, aqui a Dona Tarte conta pra gente, né, que o Fio tá triste ou deprimido. Ela nunca diz isso. Na verdade, ela mostra com atos, com pensamentos, com sentimentos, com ações. E, cara, se você é um escritor e você aplicar isso na sua história, se você aplicar isso pra toda a sua história, eu te garanto que, pelo menos no mínimo, eu tô falando no mínimo porque eu acho que ia acabar sendo mais, mas no mínimo 50% da sua história, da qualidade da sua obra, vai melhorar se você fazer o mostrar ao invés de contar. Eu não conheço história que ficou melhor por ser contado ao invés de mostrado. Tipo, não existe isso, sabe? É tudo tão sensorial na escrita da Dona Tarte que eu realmente me senti na pele do Fio. Foi uma experiência tão imersiva lendo esse livro que eu não percebia que eu tava lendo esse livro enquanto eu estava lendo o livro. E eu acho que isso é o maior presente que um escritor pode entregar por um leitor. É você não sentir que você tá lendo o livro e sim ser transportado pra esse universo. É você tá vestindo a pele desse personagem, sabe? Ao longo da leitura. E isso é muita cortesia do Show Don't Tell, sabe? Então, sempre que eu li esse livro, eu não sentia que eu estava lendo o livro. Eu estava lá sendo o Fio, passando pelas mesmas coisas que ele estava passando. De forma que, às vezes, eu engolia esse livro tão assim, me divertindo, e às vezes eu sentia agonia, passava mal lendo o livro, porque o Fio tava assim, sabe? Hora nenhuma eu estava no meu quarto, aqui no Brasil, em Cuiabá, lendo o livro. Eu estava em Amsterdã, eu estava em Las Vegas, eu estava em, sabe, pra onde mais que o menino vai? Pra Nova York. Eu estava em Nova York, sabe? Eu senti as emoções do Fio, as angústias do Fio, os medos, as atrações. Vocês querem que eu dê um exemplo pra vocês pra mostrar como que a qualidade de escrita melhora com o Show Don't Tell? Eu vou dar um exemplo com esse livro aqui. Não vai ser spoiler nem nada. Dá um exercício aqui pra vocês de pensa em um garoto saindo de um ônibus escolar e ele tá indo pra casa dele e tá muito quente, é uma rua deserta, assim, sabe? Imagina isso. Imagina se você tá lendo isso e ele é escrito assim: eu saí do ônibus escolar e estava muito quente, a rua estava deserta e eu fui caminhando em direção à minha casa. Ok, você entendeu o que ele queria dizer, você entendeu o contexto, mas você sentiu o calor? O deserto? Você sentiu isso? Eu te garanto que não, né? Essa foi uma frase muito simples. Agora presta atenção nisso aqui. O ônibus escolar, na verdade, não ia até o final da Canyon Shadows. Era uma caminhada de 20 minutos até sua casa, descendo no último ponto sob um sol escaldante por ruas tomadas de areia. Ainda assim, eu não fazia ideia do quão esquisito Canyon Shadows ficava nos seus confins mais distantes. Uma cidade de brinquedo encolhendo à beira do deserto, sob um céu ameaçador. Parecia que ninguém nunca tinha morado na maioria das casas. Outras, inacabadas, tinham janelas grosseiras e sem vidro. Estavam cobertas por uma estrutura de andaime e cinzentas da areia trazida pelo vento. As janelas tapadas com tábuas lhe davam um aspecto cego, quebrado e irregular, feito um rosto espancado e enfaixado. À medida que caminhávamos, o ar do abandono ia ficando cada vez mais perturbador, como se estivéssemos vagando por um planeta despovoado por radiação ou doença. Você sentiu agora, né? Te garanto que você sentiu agora o calor que tava fazendo naquele lugar e como tudo era muito deserto e muito afastado de tudo e como realmente não tinha uma sensação de povoado por ali, né? Poder do Show Don't Tell. Agora imagina um livro de 700 e poucas páginas só assim. E agora a gente precisa ter uma conversa sobre subtexto, que esse é o segundo pilar aí de escrita criativa que eu acho que cada vez mais as histórias vão perdendo um pouco da magia e da arte, que é o subtexto, para dar espaço para coisas mais na caras e mais óbvias. Isso é uma coisa que realmente está acontecendo em escrita criativa, que hoje em dia os escritores são muito mais focados em contar uma história e ser mais objetivo, porque a gente está numa sociedade muito imediatista, do que realmente se preocupar
na estética literária de tomar cuidado com cada palavrinha, cada detalhe que tá ali, porque o Show Don't Tell, ele é uma coisa mais técnica, sabe, de como você vai escrever, e o subtexto, ele é mais uma coisa mais profunda, mais artística do que você quer fazer. O Pinhacilgo, ele é um livro cheio de subtexto, e aqui a Dona Tart, cada coisinha que ela escreve não tá à toa aqui, sabe, tudo se paga, estando na história, bem óbvio, ou no subtexto pra você entender o que tá acontecendo. Subtexto, assim, o que tá escrito aqui é a pontinha do iceberg e você vai ter que procurar, você vai ter que se esforçar, sabe? Pra ir e procurar o resto do gelo que tá embaixo do mar, né? Subtexto é literalmente isso, o que está escondido naquelas palavras, entre as linhas, sabe? Eu não quero entrar mais em detalhes, porque pra conversar de subtexto, pra conversar dos subtextos do Pinhacilgo, eu vou ter que dar spoilers, e essa resenha vai ser sem spoilers, mas eu vou fazer um vídeo conversando sobre a arte do subtexto, que não vai ser só de Pinhacilgo, mas eu vou dar exemplos de Pinhacilgo e de outras histórias, então eu vou dissecar todas essas histórias e conversar sobre subtextos, então vocês ficam ligados, se inscreve aqui no canal, olha. Já se inscreveu aqui no canal, já deu seu like, ativou as notificações, já me seguiu nas redes sociais, porque eu vou avisar por lá quando sair esse vídeo e você não vai querer perder, porque isso vai deixar sua história muito melhor e vai deixar ela muito mais rica. É o subtexto que faz você ficar pensando horas e horas depois sobre o livro. É todo o simbolismo, é todas as coisas por trás, sabe? Eu entendo porque a Dona Tart demorou 10 anos pra escrever esse livro, porque tudo, literalmente tudo aqui se paga, que nem eu falei. E olha, é muito difícil eu dar 5 estrelas pra Calhamaço, tanto que eu tinha dado 4 inicialmente, e depois de muito refletir, sabe, eu dei 5. Normalmente eu não dou 5 estrelas pra Calhamaço, porque eu sempre acho que tem coisas que poderiam ser cortadas, mas aqui eu acho que nada deveria ser cortado. Até quando eu penso em coisas que eu teria feito diferente, eu penso, não, mas precisava daquilo antes, precisava de tudo antes, sabe? Então, eu acho que esse livro tem temas escondidos e tem plots escondidos por trás do óbvio, sabe? Não é só sobre o plot principal e o que acontece no final e o clímax do final, sabe? É muito além disso. A gente tá acompanhando uma vida inteira, sabe? E de um garoto complexo, sabe? O Theo, ninguém fala disso. É muita pouca gente que conversa sobre como o Theo não é um narrador confiável, sabe? Eu não sei se muita gente percebeu que o Theo não é um narrador confiável. Afinal de contas, a gente tá acompanhando uma história que ele tá escrevendo cartas pra alguém que ele conhece. E a gente tem várias dicas no subtexto que ele tá mentindo, que ele não se lembra. Então, tipo, sabe, esse livro, ele tem muitas camadas. É aquela cena lá do Shrek, das cebolas, que, sabe, você vai tirando as camadas, sabe? É isso, esse é o livro. Você fica tirando as camadas da cebola. A cebola tem camadas, entendeu? As comparações. Colocar subtextos nas histórias deixam as coisas muito mais incríveis, sabe? Por que que você tem que escrever eu te amo? Tipo, não que você não precisa escrever eu te amo, mas eu acho que fazer o leitor procurar por essas coisas, sabe? De temas, de simbolismo, de sentimentos em negação, sabe? Eu acho que eu gosto de histórias que não são óbvias, sabe? Tanto que eu entendo a galera não gostar do livro, porque eu acho que se eu fosse pensar no óbvio da história, ok, sabe? Mas eu não consigo pensar só no óbvio da história, porque acho que principalmente por ser um livro muito character driven, não seria a mesma coisa se outro autor tivesse escrito isso, sabe? Muita gente eu vi falando que não teria gostado desse livro se não fosse pela escrita da Dona Tart. É real, porque não teria outra pessoa pra escrever essa história a não ser a Dona Tart, sabe? Com todos os temas e todos os subtextos e toda a arte que foi ela esculpir esse livro, sabe? E eu acho que você aplicar subtextos, você deixar tudo implícito, não explícito na história, sabe? Faz sua história ficar muito mais rica. Hoje em dia a gente tem best-sellers, livros best-sellers, que eles não trabalham muito com subtexto, eles são muito objetivos. Às vezes eu quero ler livros bem objetivos, sabe? Que não vão me fazer ficar refletindo sobre as coisas. Então tá tudo bem, eu não tô falando que isso é errado ou essas coisas, mas eu, particularmente, eu tenho um gosto muito grande, assim, por subtextos. Eu acho uma coisa muito artística, muito forte, muito poderosa, sabe? Eu acho que enriquece muito a história. É uma coisa que meus professores sempre brigam comigo, às vezes, porque eu não confio, às vezes, muito no meu leitor, sabe? E aí eu fico querendo, tipo, reafirmar coisas e eles falam, deixa no subtexto, deixa no subtexto. É uma coisa que tá virando, tipo, um mantra na minha cabeça, de deixar as coisas tudo no subtexto. Então, cara, esse livro é inteiramente, Mostre no Conte, inteiramente subtextos, então
Eu acho que isso faz o livro ser, tipo, 100% 5 estrelas perfeito, sabe? Se eu quiser procurar por defeitos nesse livro, eu acho. Porque, óbvio, nada nesse mundo é perfeito. Mas eu acho que eu não quero procurar por defeitos no livro, sabe? Porque eu acho que ele tem tantas qualidades que eles ofuscam os defeitos, sabe? Tipo, não precisa. Temas principais desse livro, a gente vai conversar sobre o Nature vs Nurture, que eu não sei exatamente como traduziram isso. O que faz você ser quem você é? Você nasce do jeito que você é da sua natureza? Ou são as circunstâncias da vida que te fazem? Ou você é criado, assim, sabe? Tem esse questionamento famoso. Mas, acima de tudo, eu acho que é um livro que eu gostei muito e eu acho que é receita, assim, pra me ganhar em literatura. São livros que conversam sobre a famosa área cinzenta, né? A neutralidade da vida, porque a vida não é só bem e mal, né? Todo um espectro. É muito fácil você falar que uma coisa é boa e outra coisa é mal. Quando você não conhece as coisas, né? Cara, você é uma formiga no universo, né? Então, tipo, eu gostei muito disso. É uma temática muito forte, sabe? Eu acho que todos os personagens, eles têm qualidade sim, e eles têm mais ainda defeitos. Até os personagens que inclinam mais pra estar do lado mal e os que estão do lado bom, todos eles têm qualidades que também levam eles pra um e pro outro, sabe? Isso que eu gostei, são personagens muito reais. É claro que eu vou citar uma frasezinha aqui, que é uma das minhas favoritas do livro inteiro. O mundo é mais estranho do que a gente sabe ou imagina. Eu sei como você pensa ou como gosta de pensar, mas talvez esse seja um exemplo em que não dá pra reduzir tudo a puro bem ou mal, como você sempre quer fazer. Como suas duas pilhas separadas, mal aqui e bem ali. Talvez não seja assim tão simples. O que estou tentando dizer, o que eu estava pensando no carro vindo da Antuérpia ontem à noite, o bem nem sempre resulta de boas obras, nem o mal de más obras, não é? Mesmo os sábios e bons não tem como ver o fim de todas as ações. Os personagens, além de neutros, eles são, tipo, muito bem construídos, sabe? Até os personagens que não gostam, não tem como falar que eles não são bem construídos. Teve essa habilidade na escrita, sabe? De, por exemplo, a gente conhece um personagem por um breve período de tempo, assim, na vida do Theo, tipo... Às vezes você conhece ele em uma página, assim, e aí passa páginas e capítulos, você tá lá no final do livro, ele reaparece e você sente ele como se você estivesse reencontrando um velho amigo, ou não, talvez amigo, assim, que nem o Theo se sente, sabe? Então, cara, isso é muito poderoso, são personagens que não são esquecíveis, sabe? Eles são muito bem construídos, ótimo desenvolvimento, todos eles, dá pra ver que eles têm uma vida além do Theo, isso é um defeito que muitos autores têm, de terem personagens secundários que só funcionam e servem ao personagem principal. E isso não existe aqui, sabe? Você consegue ver como todos eles têm uma vida própria, sabe? Além, então é muito bom. É um livro com uma escrita muito crua, sabe? A Dona Tartt, ela vai tocar em assuntos pesados, sim. E assim, eu sempre vou falar, né? Procura saber de gatilho, porque... eu não sei o que vai ser gatilho pra você, então procura saber sobre gatilho. É um livro com temáticas pesadas e muito cruas, que, assim, eu... adorei, porque eu detesto quando o autor quer tocar em um assunto pesado, mas aí ele só faz um sugarcoating, assim, sabe? Ele só passa a mão na cabeça e tipo, ele só menciona e esquece, sabe? Não vai fundo. Pra mim, eu acho que se você quer tratar de um assunto pesado, então você tem que ir lá fundo e mergulhar, sabe? Senão não funciona. Eu sou assim, foi minha grande reclamação, por exemplo, com Daisy Jones. E aqui... a Dona Tartt fez muito bem, eu não acho que nada foi desnecessário, sabe? Então eu achei muito bom o que ela fez aqui. Ela não passa a mão na sua cabeça e fala que tudo vai ficar tudo bem, sabe? Ela mostra a realidade. Eu não quero dizer que o livro, ele é inteiramente triste, tá? Você consegue sentir felicidade, você consegue se divertir um pouco com o livro, mas ele é um livro da estética Dark Academia, que é um subgênero do gótico. Então assim, você não vai esperar arco-íris, né? Tipo, andando, assim, um pouquinho de arco-íris. Você vai esperar, né, os unicórnios lá saltitando e cantando My Little Pony, né? Não vai funcionar assim. Mas é um livro que, inclusive, eu gostei muito da mensagem dele no final. Então, assim, tem temáticas pesadas que vão te sufocar, que vão te ficar, tipo, meu Deus, quero entrar no chuveiro agora e ficar de joelhos e pensar nesse livro. Mas também é um livro que vai conversar sobre amizade, amor, sabe? E a arte em si, então é muito legal, tem esses equilíbrios. A gente consegue achar felicidade, escuridão, sabe? Essas coisas, tipo, é tudo tão neutro, sabe? E aí vem uma reflexão que eu penso muito, assim, e estou começando a fazer
porque a galera gosta de pagar um pau e falar que ama a área cinzenta, né? Ama ler livros com personagens moralmente questionáveis. Só que aí você vai pegar o personagem que é moralmente questionável da pessoa, ele não é. Mas eu acho que as pessoas falam isso muito rápido, mas a partir do momento que a área cinzenta te puxa pra fora da sua zona de conforto, as pessoas ficam tipo, não quero, não gosto. Mas eu curti muito todos os personagens, eles estão indo e vindo sempre assim, 700 páginas de personagens indo e vindo, e a gente sente a presença deles, a gente sente a falta deles. Eu amei muito o Roby, a Pipa, ela é incrível. Eu curti o Theo, é difícil eu gostar de protagonistas, mas eu curti o Theo. Mas é claro, eu acho que se você já me conhece, já sabe meu estilo de personagem, é claro que o meu personagem favorito aqui foi o Boris. Eu acho que o Boris é um personagem que... Momento! Eu acho que ele é um personagem que ele vale só um vídeo assim que eu vou fazer de estudo de personagem, porque ele é um personagem muito bem construído, de novo, cheio de camadas. Ele é um personagem com muita agência, ele move esse plot, sabe? Ele é provavelmente o personagem mais cinzento que tá ali, ó, no centro da coisa, sabe? É na literatura que a gente tem o momento de se permitir a empatia com personagens que talvez na vida real a gente não queira estar por perto. Eu acho que esse é o poder da literatura, é entender a cabeça de pessoas que a gente, às vezes, não tem o privilégio nem a intenção de entender na vida real, sabe? Porque é melhor você não estar perto dessa pessoa na vida real. Não quero dizer que o Boris é inteiramente essa pessoa, tá bom? Mas eu acho que é na literatura que a gente tem que se permitir entender e procurar, sabe, a empatia nos lugares mais estranhos, fora da sua zona de conforto. Eu acho que é aqui que a gente tem que se permitir isso. Mas eu gostei muito do Boris, ele tem muitas camadas e ele é o personagem mais humano pra mim, que a gente conhece o pior lado dele, mas a gente conhece também o melhor lado dele, sabe? As melhores frases desse livro que tá marcada dele. Minhas partes favoritas desse livro foram as partes de Vegas, o que de maneira engraçada, quando a gente tava na discussão, muita gente não gostou, achou demais, sabe? A galera tá falando isso, eu tava, e se fosse um livro inteiramente de Vegas, né? Mas foram minhas partes favoritas, mais que me tocaram, que eu mais senti próxima de maneira muito engraçada, porque quem leu sabe, mas é diferente. Mas enfim, não vou me explicar da minha vida pra vocês. Mas foi o que mais conversou comigo. Eu acho que esse é um livro que a gente tá acompanhando uma vida inteira. Eu acho que vai ter partes que vão conversar com pessoas diferentes, sabe? Foi a parte de Vegas foi o que mais conversou comigo. Eu acho que é em Vegas a parte principal que vai estabelecer muita coisa de relação, de como o Theo age, de como o Theo pensa lá pro futuro, quando a gente acompanha ele adulto, sabe? Então, eu acho que Vegas foi uma das melhores. Eu acho que o pico desse livro está em Vegas, página 328. Tem muita coisa pra descascar e dissecar em Vegas, sabe? Tem muito tesouro escondido em Las Vegas. Foram minhas partes favoritas, foram as partes que eu mais gostei de ler, foram as partes que eu mais engoli. Teve momentos felizes, teve momentos tristes em Las Vegas e pesados e sufocantes, mas eu gostei de todos eles em geral. Sem falar que, tipo, eu acho que a relação do Boris e do Theo, o relacionamento desses dois garotos, são, basicamente, é o relacionamento principal desse livro. Ele é literalmente o que leva o plot adiante de maneira óbvia, sabe? O Boris puxando as coisas, né? Fazendo as coisas acontecer. Muito bem, eu quero falar rapidinho do filme, porque eu sei que a galera sabe que tem um filme do Pintacil que saiu em 2019. E ele é um filme que ele não se pagou. Ele é bem polêmico, né, de entender o que aconteceu. Então, tipo, é uma péssima adaptação, é um filme ruim. Eu tive 3 experiências com esse filme. A primeira eu assisti no dia que eu terminei o livro, porque eu queria assistir sozinha e pensar. Aí depois eu assisti com a minha mãe, porque depois de pensar muito eu queria assistir com alguém que não tinha lido o livro. E aí depois eu assisti com as meninas das Dark Academinas, que foi com quem a gente leu o livro. Eu tive essas 3 experiências que foram bem diferentes e me fizeram chegar a uma conclusão desse filme. Então é o seguinte, primeiramente, eu quero perguntar pras pessoas que falaram que esse foi o pior filme que elas já assistiram na vida, se elas já assistiram Sharknado. God bless America. Não, eu vou defender Sharknado. Que é um filme ruim, sei lá, tipo, Guarda-Culpa. Já assistiram Guarda-Culpa? Não assisti esse filme. Quero perguntar pra essas pessoas que filmes ruins elas já assistiram na vida. Porque falar que esse foi o pior filme que já assistiram, dramático, no mínimo. Tá bom? Dramático. Segundo, pior adaptação, eu vou perguntar se as pessoas já assistiram Shadowhunters. Ou, sei lá, Fallen. Dando ideias que nem o livro é bom, né? Mas enfim, de adaptação em si, de adaptar o que tá no livro, eu vou perguntar se já assistiram isso, sabe? Porque também não é das piores adaptações que eu assisti nunca, tá bom? Inclusive,
é uma história que foi bem fiel ao que é proposto no livro, então a gente vai conversar sobre isso. Esse filme, eu sinto que ele é mais pra pessoas que leram e se apaixonaram no livro, porque esse é o único motivo que eu assisti 3 vezes, até reassistiria mais vezes, não tem problema nenhum, porque eu amei ver todos os personagens que eu amo na tela. Gente, a atuação do filme é incrível, tá bom? A gente tem um elenco de peso e eles atuaram muito, muito, muito bem. As cenas do filme, tipo a estética, a cinematografia do filme, estão lindas, é lindo. A trilha sonora, eu pago um pau pra trilha sonora porque ela é incrível. E dá pra ver que o diretor tinha um carinho e que ele tentou, no máximo, assim, colocar a essência do livro, tá? A gente consegue ver detalhes de coisas cortadas, que ele não mostrou as cenas, mas ele dá dicasinhas. Então, tipo, a parte de Las Vegas no filme, eles reduziram muito a parte de Las Vegas no filme. E eu acho que censuraram um pouco dela também, né? Pra deixar um filme mais friendly. Mas, o importante de Las Vegas tá lá. Dá pra ver que tem esses detalhezinhos, essas referências, pra ver que o diretor sabia do livro, assim, sabe? Mas cara, é um livro de 700 e poucas páginas, onde muita coisa acontece, pra um filme que ele é longo já, mas, óbvio, eles foram cortando muita coisa, muitas cenas. Eu acho que o filme, ele pecou, principalmente na edição, no jeito narrativo. Eles tentaram fazer uma coisa que vai no passado, vai no presente. E, normalmente, eu gosto de histórias não lineares, mas eu acho que o jeito que fizeram, o jeito que aplicaram, não deu muito certo, porque eu acho que causou um distanciamento emocional, sabe? Quem não leu o livro e não conhece personagens, tipo, eles fizeram, assim, um arco, mostrava o passado e mostrava o presente desse arco, então nem dava tempo da gente sentir falta daquele personagem pra então ele voltar, o que não era assim que a gente tinha no livro, sabe? Da Dona Tartt. A gente conhecia um personagem e depois ele aparecia páginas e páginas depois, a gente sentia falta dele. Aqui era muito rápido pra gente dá tempo de processar as coisas, sabe? E aí depois fazer um outro arco no passado e depois ir pro presente. Então eu acho que eles pecaram nisso. Eu acho que teve coisas que eles contaram ao invés de mostraram no audiovisual, por exemplo. A gente perdeu um pouco disso e é claro que a gente perdeu muito do subtexto, sabe? Eu vi muita gente, isso é uma coisa que eu não concordo, tá bom? Eu vi muita gente falando que esse era um livro que não deveria ter sido adaptado, porque o grande tesouro dele tá na escrita e nos temas que estão implícitos nas páginas do livro. Eu não concordo com isso. Eu pensava nisso. Mas aí eu li Call Me By Your Name e esse era o meu maior medo ao adaptarem Call Me By Your Name. Porque eu achava que grande parte daquele livro ser tão bom é o acesso aos pensamentos do Hélio e a narrativa do Hélio, né, que o André Esman faz. E eu tinha medo de não ter isso no filme. E adaptaram muito bem o filme, né? É um filme que pegou a ponta do iceberg e explorou, sabe? Eu não achei um filme ruim, de novo. É só, tipo, o cuidado narrativo das edições. Eles tentaram tocar música e erraram uma nota, sabe? Aquela nota que sai do tom. Foi uma carta de amor, eu acho, pro livro que o John Crowley tentou fazer. E que infelizmente não entendeu um pouco da linguagem, sabe? Mas eu acho muito exagerado a galera falar que foi um filme horrível. Se você acha que esse filme foi o pior filme que você assistiu na sua vida, eu te invejo, porque eu já tenho minha cota de filmes horríveis que eu assisti na minha vida. Esse filme não tá nem perto. Se você leu o livro, dá uma chance pro filme. Eu entendo se você não gostar, mas dá uma chance pro filme. Se você não leu, dá uma chance pro filme também, cara. Vê, explora, vê se você gosta. Eu assisti com a minha mãe, que minha mãe não leu o livro, ela adorou o filme. Ela curtiu muito, mas a minha mãe também, tipo, ela não é a grande referência pra falar de filme bom. Mas ao mesmo tempo, quando terminou esse filme, eu fiquei tipo, não, mas mãe, agora você tem que ler o livro, porque o livro é isso, mas mais, entendeu? Acho que é a velha história de o livro é melhor, sabe? O livro tem mais, muito mais, sabe? Eu assisto o filme, eu me divirto com o filme, porque eu tô vendo meus personagens que eu adorei ali, sabe? Uma história que eu adorei, mas eu sinto que não seria um filme que ia me pegar tanto se eu não tivesse lido o livro antes, sabe? Essa é a minha conclusão do filme, mas eu acho que você deveria dar uma chance. Eu ainda não sinto que eu falei tudo que eu tenho pra dizer de Pintacil, então, de novo, fiquem ligados, porque vai vir mais vídeos que eu vou usar esse livro como exemplo, porque esse livro é uma grande referência pra um monte de coisa de escrita criativa. Eu quero fazer uma coisa que eu acho que vai ser um formato novo aqui no canal, quando eu falar de resenhas ou de histórias em geral, porque eu sei que a galera ama aqueles tipos de vídeo, né, de tipo, ah, se você gostou desse livro, você vai gostar desse, enfim, né. Mas eu não pensei em fazer um vídeo disso, e eu acho que, na verdade, eu vou estender ele pra todos os vídeos de resenha, que sempre que eu terminar de falar de um livro, eu vou vir aqui e eu vou falar de
histórias que me lembram esse livro, caso vocês tenham curiosidade de saber. A primeira história que eu quero recomendar pra vocês é Eu Te Darei o Sol, da Jane Nelson, esse livro aqui, que é um dos meus livros favoritos da vida, e inclusive é por causa dele que o nome do meu canal é O Museu Invisível, pra quem não sabe. Eu amo esse livro, ele vai conversar também de luto, ele vai conversar sobre arte. Ele não é tão pesado quanto o Pintacilgo, ele é um YA. Eu diria que ele é mais vibe As Vantagens Invisível, assim, sabe? Apesar de o Pintacilgo ser coming of age, ele não é um livro YA, ele é um livro adulto, sabe? Mais sombrio. Esse aqui não é tão sombrio assim, na verdade não é sombrio. A gente vai acompanhar aqui dois irmãos gêmeos, o Noah e a Jude. O Noah conta o passado, quando eles têm 13 anos, a Jude conta o presente, quando eles têm 16. Eles eram muito próximos emocionalmente, assim, tá? Quando eles tinham 13 anos, mas aí alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que eles meio que se separaram, se afastaram, assim, emocionalmente com 16, sabe? E eles mudaram muito, então a gente vai ter esse mistério do que aconteceu. Eu também tenho que recomendar o meu clássico favorito, que é Oliver Twist. Inclusive, eu tive uma epifania, porque eu fui ver que a Dona Tartt, o escritor favorito dela é o Charles Dickens. Aí eu comecei a pensar em como esse livro tem muita semelhança com Oliver Twist. Tipo, eu consigo falar personagens. Seria um personagem do Oliver Twist. Tipo, o Boris ia ser o Dodger. O Hope ia ser o Mr. Brown, no caso. O Theo é o Oliver Twist, óbvio. Então, assim, você gosta de clássicos, leia Oliver Twist. O Prêmio Pintacilgo é uma releitura moderna de Oliver Twist. Também tem um filme do Oliver Twist, mas ele não é tão bom quanto o livro. Olha só. De filmes, são filmes mais pesados, mas eu tenho 2 pra recomendar pra vocês. Mas, ó, vão procurar do filme, vão saber certinho do que ele é, tá bom? Não me culpa, tá bom? Mas 2 filmes que são 5 estrelas pra mim e que eu adoro são The Basketball Diaries, eu acho que em português é Diário de um Adolescente, que é um antigo com o DiCaprio, e Kids, tá? Então esses 2 filmes aí eu super recomendo e eles me lembraram um pouco alguns momentos de O Pintacilgo. Gente, então se vocês gostaram desse vídeo, por favor, novamente se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos novos que vão sair. Me siga nas redes sociais pra gente ter um contato muito mais próximo. É isso, gente. Eu vejo vocês na próxima.